Então hoje eu vou falar sobre cordas e tangentes de uma circunferência, ok? Então vamos ver aqui o que são cordas e tangentes. Então vamos primeiro falar de cordas. Se eu tenho uma circunferência, se uma reta cruzar a circunferência, como nesse caso aqui, o segmento de reta que vai do ponto A, que está marcado aqui, e o ponto B, que está marcado aqui, é chamado de corda da circunferência, ok? Então, esse segmento aqui, de A até B, é a corda da circunferência. Então, essa é a definição de corda. O que é interessante aqui é que se eu tenho duas cordas dentro de uma circunferência ou mais, eu consigo relacionar os comprimentos dessas cordas, ok? Então é isso que nós vamos usar daqui para frente. Então vamos mostrar aqui a questão das duas cordas dentro de uma circunferência e como elas se relacionam. Então aqui eu tenho uma circunferência. E eu vou colocar aqui duas cordas, então, dentro dessa circunferência. Então, elas se cruzam aqui, nesse ponto que eu vou chamar de P. E elas têm extremidades, vamos chamar de A, P, C e D. Ok? A, B, C e D. Então, como que a gente vai estudar a relação entre essas cordas? Da seguinte forma. Se eu pegar o ponto A e o ponto C e desenhar ângulos inscritos a partir deles, e esses ângulos inscritos chegando nos pontos D e B, ok? Então vamos traçar uma reta aqui, ó, de A até D. Então tem aqui um ângulo inscrito, que eu vou chamar de alfa, ok? Se eu traçar uma reta de C até B, tenho também aqui um ângulo inscrito, ok? E como o ângulo inscrito tem os mesmos pontos aqui, ó, D e B, então o ângulo inscrito no ponto A é igual ao ângulo inscrito no ponto C, porque eles têm o mesmo arco lá na extremidade, que é o arco que vai de B até D. Então esse ângulo também é alfa. Ok? Com o mesmo raciocínio, eu posso fazer um ângulo inscrito partindo de D, com um arco que vai de A até C. Então, esse ângulo eu posso chamar de beta. Então, com o mesmo raciocínio, o ângulo inscrito a partir do ponto B também tem o arco que vai de A até C. Logo, o ângulo também é beta. E no ponto P eu tenho ângulos opostos. Então, eu posso chamar esses dois ângulos aqui de ângulos gama. Ok? Então, o que acontece? Eu tenho dois triângulos, certo? Um triângulo que é o triângulo A, P e D, certo? Tem vértices A, P e D. E tem outro triângulo que tem vértices C, P e B. E esses dois triângulos têm ângulos internos iguais. Logo, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso relacionar os comprimentos dos lados desses triângulos. Certo? Então, o que eu posso escrever? Eu posso escrever assim, ó. O segmento de reta AP está para... Então, estou falando aqui de alfa e gama, certo? Ângulos alfa e gama. Então, está para o segmento de reta CP. Assim como o segmento de reta DP está para o segmento de reta BP.
Ok? Então aqui eu usei semelhança de triângulos. Peguei as retas que têm os mesmos ângulos e relacionei. Então aqui dessa relação da semelhança de triângulo, eu posso multiplicar em cruz. Então multiplicando aqui, vai ficar AP que multiplica BP. E multiplicando aqui, vai ficar CP que multiplica DP. Tá? Então, esta é a equação que nós vamos usar para relacionar os comprimentos das duas cordas aqui. Ok? Então, o segmento de reta AP vezes o segmento de reta BP é igual à multiplicação do segmento de reta CP pelo segmento de reta DP. Ok? Então, é assim que nós vamos estudar a relação entre duas cordas de uma circunferência. Então, vamos fazer alguns exemplos para mostrar como nós vamos lidar com isso com os números. Bom, nesse exemplo aqui, ó, a gente vai fazer o seguinte. No item A, deu os comprimentos 4, 6, 2 e x. Eu quero saber x. Ok? Então, a reta que tem comprimento 6 mais 2 é uma corda de uma circunferência. E a reta que tem comprimento 4 e x também é uma corda. Lembrando que então posso fazer este comprimento vezes esse comprimento é igual a este comprimento vezes esse comprimento. Ou seja, resolução do item A, 4 vezes x é igual a 6 vezes 2. Logo, 4x é igual a 12. Portanto, x é igual a 12 dividido por 4. X é igual a 3. Que não tem unidade de comprimento, vamos deixar apenas 3 mesmo. Certo? Usei ali aquela fórmula que foi dada sobre as cordas de uma circunferência. No item B, a mesma coisa. Eu vou usar aqui, ó, este comprimento vezes esse comprimento é igual a este comprimento vezes esse comprimento. Fazendo isso, a gente vai ter então 3 que multiplica x mais 1 é igual a 5 que multiplica x. Positiva, 3x, 3 vezes 1, 3, é igual a 5x. Então, eu mantenho 3 aqui. Do outro lado tem 5x, eu posso passar esse 3 para o outro lado. Então, fica menos 3x. Portanto, 3 é igual a 2x, né? 5x menos 3x dá 2x. Portanto, x é igual a 3 dividido por 2. Aqui, então, não tem unidade de comprimento. Essa fração não é possível simplificar. Então, vai ficar assim mesmo. X igual a 3 sobre 2. Novamente, apliquei a equaçãozinha que eu mostrei lá da relação das cordas da circunferência. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Nesse exemplo aqui diz assim: na figura abaixo, o comprimento x deve ser tal que o produto PD vezes PC é igual a 2. Então, x vale... Ou seja, eu tenho os pontos A, B, C, D, que estão sobre a circunferência. Eu tenho um ponto P, que está no cruzamento de duas cordas, que está aqui. E ele fala que o comprimento P vezes D, que é esse, multiplicado por P vezes C, que é esse, ou seja, dois segmentos de reta aqui, PD e PC, a multiplicação dá 2. E isso é suficiente para determinar x. Ok? Então, vamos aplicar aqui a equação das relações das cordas. Aplicando isso, nós vamos ter isso vezes isso, ou seja, x vezes x mais 1, tem que ser igual a isso vezes isso, ou seja, PD vezes PC. Porém, PD vezes PC já foi dado no enunciado que é igual a 2. Então, fazendo distributivo aqui, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1
dá x. Se eu passar o 2 para o lado esquerdo, fica menos 2 igual a 0. Então aqui eu tenho uma equação do segundo grau para resolver. Então vamos ter aqui, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual, b vale 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é menos 2. Então delta é igual a 1 mais 8, delta é igual a 9. Ok? Essa multiplicação aqui vai dar 8, e o sinal vai dar positivo. Então, continuando aqui, nós vamos ter x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x1 é igual a menos b, que é 1, mais raiz de delta, que é 9, sobre 2a. 2 vezes 1 dá 2. Então, x1 vai ser igual a menos 1 mais 3 sobre 2. x1 vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. x2 vai ser igual a menos 1 menos raiz de 9 dividido por 2. x2 vai ser igual a menos 1 menos 3 dividido por 2. x2 vai ser igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Bom, como aqui é um exercício de geometria, a gente está falando de comprimento. E comprimento deve ser sempre positivo. Então nós vamos ignorar essa resposta aqui e considerar como resposta x igual a 1. Ok? Então, quando resolver um problema de geometria que pede um comprimento e der a equação do segundo grau, a resposta vai ser sempre o valor positivo que for encontrado nas duas raízes, quando houver duas raízes, ok? E quando houver apenas uma raiz, com certeza vai dar positivo. Ok? Então, é isso aí. Se eu quero então saber o valor de x, deu 1, portanto a resposta correta é item A, x igual a 1. Resolvido então esse problema aqui. Vamos ver agora então os assuntos de reta tangente. Então nós vamos ver agora o que é uma tangente de uma circunferência. Então é o seguinte, suponha que eu tenho aqui um ponto e eu tenho uma circunferência. Eu tenho o centro da circunferência, como mostrado aqui. E aí, a reta que passa por esse ponto externo e toca apenas um ponto da circunferência é chamada de reta tangente. Então vamos desenhar aqui uma reta tangente. Então ela toca apenas um ponto da circunferência, vamos representar aqui, chamar esse ponto de ponto T. Ok? Vamos chamar então de T1, porque eu posso também fazer outra reta, passando por um ponto externo, e ele vai também tangenciar a circunferência. Então vamos lá. Então, esta reta tangencia a circunferência nesse outro ponto, que eu vou chamar de T2. Aí o que é importante aqui? O importante aqui que é o seguinte: sempre que uma reta tangencia a circunferência, como nesse caso aqui, se você pegar o ponto de tangência, ok? Então isso aqui é chamado de ponto de tangência. Então T1 e T2 são pontos de tangência. E você traçar uma reta do ponto de tangência até o centro da circunferência, ou seja, o raio da circunferência, como mostrado aqui, o ângulo entre o raio e a reta tangente vai ser 90 graus. Tá? Esse é um ponto importante da reta tangente. Ela sempre vai formar 90 graus com o raio da circunferência. E aí, se eu chamar esse ponto externo aqui de P, e o ponto central da circunferência de O, eu posso também definir uma reta que vai de P até O. Ok? E aí, então, o que a gente vai ter? A reta que vai de P até O, ela é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Veja, os pontos O
T1 e P são vértices de um triângulo retângulo. Assim como os pontos O, T2 e P também são vértices de um triângulo retângulo. Então, o que vale aqui? Vale o teorema de Pitágoras, já que é triângulo retângulo. Então, eu tenho o raio da circunferência, e eu posso calcular o teorema de Pitágoras. Para o teorema de Pitágoras, eu vou chamar a reta azul aqui de hipotenusa, ok? E a distância de T1 até P de x e de T2 até P de y. Então, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, para o triângulo que tem vértices T1, O e P, a gente vai ter cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Para o triângulo que tem vértices O, T2 e P, a gente vai ter cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado é hipotenusa ao quadrado. A gente pode fazer o seguinte, ó. Desta equação a gente escreve assim: y ao quadrado é igual a h ao quadrado menos r ao quadrado. E dessa equação a gente escreve x ao quadrado é igual a h ao quadrado menos r ao quadrado. Ou seja, y ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então eu posso afirmar que o comprimento x é igual ao comprimento y, tá? Essa é a propriedade aqui da reta tangente. Se eu tenho um ponto externo à circunferência e eu passo duas retas por esse ponto e as duas retas tangenciam a circunferência, a distância do ponto externo P até os dois pontos de tangência são iguais, ok? Então, o comprimento y é igual ao comprimento x. Então, está aqui as propriedades que são importantes para estudar a reta tangente, tá? Ela vai formar um triângulo retângulo com o raio, a reta tangente e o ponto externo e o ponto central da circunferência, ok? Então, fica aí a teoria envolvida então de retas tangentes. Vamos ver alguns exercícios agora de reta tangente para a gente praticar. Na figura abaixo, o segmento de reta AB mede 4 cm e a circunferência tem raio de 1 cm. Determine a distância do centro da circunferência ao ponto A, sabendo que a reta é tangente à circunferência. Então, ok, já deu o comprimento do segmento de reta AB, o raio da circunferência, falou que a reta é tangente e quer saber a distância do centro da circunferência até o ponto A. Então, temos aqui o centro da circunferência. Eu sei que isso aqui é o raio da circunferência, que mede 1 cm. Sei que esse ângulo é 90 graus. Sei que esse comprimento aqui, de A até B, é 4 centímetros. E quero saber o comprimento do centro da circunferência até A. Então, nós temos que fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Eu tenho um triângulo retângulo, que eu sei os catetos e quero achar a hipotenusa. Então, vamos ter hipotenusa, vamos chamar essa distância aqui de h, tá bom? Do centro da circunferência até o ponto A. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a 1 ao quadrado 1 mais 4 ao quadrado 16. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a 17. Portanto, hipotenusa é igual a raiz de 17 centímetros. Ok? Está feito aí, então, esse exercício sobre tangência. Você vê que, lendo o exercício, parecia algo mais complexo, dando um monte de informação e tal, mas usando os conceitos, na verdade era a solução de um teorema de Pitágoras. Só que para saber que é um teorema de Pitágoras, você tem que saber o que é uma reta tangente, qual o ângulo entre a tangente e o raio, ok? Para saber que formou um triângulo retângulo. Então,
Tá aí esse caso de exemplo de reta tangente. Vamos ver mais um exemplo então. Então nesse exemplo aqui ele fala assim: analise a figura abaixo e determine o raio da circunferência. Bom, o que a gente vai analisar aqui? Tem uma reta e já está falando que esse ponto aqui, onde a reta passou pela circunferência, é ponto de tangência. Está escrito aqui. Então, posso usar aqui as teorias de reta tangente. Ele já dá aqui o comprimento que vai do ponto P ao ponto X, que é esse segmento de reta aqui. Já dá o segmento de reta de X até T, que são 5 centímetros. E fala aqui ó, que os pontos O, P e X são colineares. Colineares quer dizer que eles estão sobre uma mesma reta. Então, se eu prolongar a reta que está passando por X e P, eu vou chegar no ponto O. Dito isso, vamos então agora fazer o exercício. Tenho todas as informações que ele falou aqui e eu sei que o raio e a reta tangente formam um ângulo de 90. Isso aqui então é o raio da circunferência, que é o que ele quer saber. E de O até P também é o raio. De P até X, 1. E de X até T, 1. De X até T, 5. Né? Centímetros e centímetros. Então temos aqui um triângulo retângulo e vamos resolver um teorema de Pitágoras. Então, cateto ao quadrado, de catetos eu tenho R e 5. Então, R ao quadrado mais 5 ao quadrado. É igual a hipotenusa ao quadrado. Hipotenusa é tudo isso aqui. Então, é R mais 1. Então, vamos resolver esse cálculo aqui do teorema de Pitágoras. Então, fica R ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual. Expandindo isso aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Tá? Quem não estiver entendendo isso aqui, assista a aula de produtos notáveis, que você vai entender como sair disso para chegar nisso. Ok? Bom, esse R ao quadrado, esse R ao quadrado vai dar 0, um menos o outro. Se eu trocar um dos dois lados, vai ficar 0. Então, eu vou deixar do lado esquerdo 5 ao quadrado, que dá 25. Vou passar esse 1 para o lado esquerdo, vai ficar menos 1. Do lado direito da igualdade vai sobrar apenas esse 2R. Então, 2R. Portanto, eu tenho aqui 25 menos 1, que dá 24, que é igual a 2R. Logo, R é 24 dividido por 2. Então, R é igual a 12 centímetros. Ok? Então tá aí, essa foi a aula sobre cordas e tangências de uma circunferência. Quem curtiu a aula aí, dá um gostar aí no vídeo, se inscreva no canal e eu espero vocês na próxima aula. Ok? Um abraço a todos.